Opa, vamos chegando nesse feriadão, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nesse caos que estamos vivendo, não é? Uma boa tarde para você, um ótimo feriado. Estamos ao vivo para todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. E a partir de agora você confere os destaques do nosso programa de hoje. Vôlei! Em rodada complicada para os times da região, o Taubaté sofreu, mas venceu o Atibaia diante dos seus torcedores. Já o São José perdeu para o Itapetininga, fora de casa. Futebol feminino, São José Sub-17 disputa campeonato masculino. Além dos meninos, o time enfrenta o preconceito. Segunda divisão do Campeonato Paulista, Mantiqueira de Guará treina em horário alternativo para se adequar à partida das semifinais. E aqui comigo para fazer os comentários, o meu parceiro Antônio Carmo, que está de amarelo hoje. Amarelo. No Brasil, hein? Tá na hora da gente proclamar de novo a independência. Independência ou morte, né? Ou arranca aquele pessoal todo que tá roubando o Brasil. Não, agora não pode nem mais falar morte, porque morte é muito agressivo, não pode mais falar dessa forma. Independência ou tira aquele maldito pessoal de lá que tá acabando com... Eu tô sob protesto aqui hoje, tá? Por favor. Eu vim sob protesto. Você veio sob... Era para eu estar em Ubatuba, sabe disso. Deixei lá porque atendendo a seu pedido, que feriado, sabe o quê? Nada de feriado. Feriado estamos trabalhando, sim. Com muito prazer, com muita alegria para a gente falar das coisas do nosso esporte aqui da região. Exatamente. A gente começa falando do vôleibol, porque na noite passada o Taubaté, que é o vice-líder do Paulista, recebeu o Lanterninha Atibaia pelo campeonato, pelo estadual. E uma partida que era para ser relativamente fácil para o time taubatiano se tornou um verdadeiro sufoco. Diante dos torcedores, o Taubaté venceu por 3-0 no tie-break. Vamos ver? O vôlei Taubaté estava precisando desta energia, que a equipe só encontra em casa, no ginásio do Abaeté. O Taubaté buscava a reabilitação no Paulista, já que havia conhecido a sua primeira derrota fora de casa para o Corinthians. O adversário foi o Atibaia, lanterna do estadual. Jogo fácil? Que nada. No primeiro set, equilíbrio, ponto a ponto. E em 24 minutos, o Atibaia surpreendeu e venceu por um placar apertado, 26-24. Já no segundo set, mesmo com alguns erros, o Taubaté mostrou a sua força e empatou a partida vencendo por um placar elástico, 25-13. O problema é que a equipe não conseguiu manter no terceiro o que fez no segundo set. E novamente, com muitos erros taubatianos e um Atibaia inspirado, os visitantes conseguiram vencer o terceiro set por 25-22 e fazer 2-1 na partida, algo que o Atibaia não havia feito até aqui no campeonato. O quarto set era vencer ou vencer para o Taubaté, senão a derrota seria certa. O técnico Daniel Castellani pediu para os seus atletas forçarem o saque. E justamente no erro de saque, só que do Atibaia, o Taubaté venceu por 25-20, levando a decisão para o tie-break. No quinto set, a torcida foi fundamental e ajudou a empurrar o time para a vitória, fechando o set em 15-11, 3-2 na partida. Nós não estamos fazendo o nosso melhor, nós temos consciência disso, errando muito erro assim que infelizmente não pode errar. Fizemos um 3-2, ganhamos, mas pode ter certeza, ninguém está contente pelo que a equipe fez hoje, isso posso confirmar 100%. Erramos muito, ficamos muito nervosos e aí começaram os problemas. Quando tem a oportunidade, porque tivemos muita oportunidade para fechar, não fechamos, e se você não fecha quando tem para fechar, depois o outro joga bem. Acho que não fechamos essa oportunidade e estamos muito nervosos. Essa foi a sexta partida da equipe no campeonato. O time soma 5 vitórias e apenas uma derrota. Restam mais 2 para fechar a fase de classificação. E o Taubaté tem 2 pedreiras pela frente, o Campinas e o líder SESI. 2 pedreiras que podemos dizer que vamos viver uma final de cada vez. Primeiro Campinas lá e SESI para fechar aqui. Mas temos que agora voltar, resgatar nossa confiança. Nossa equipe está muito sem confiança. Agora é o time mais forte, não? Tem que jogar melhor, só isso. Acho que podemos jogar melhor a isso aqui, mas a primeira coisa tem que romper essa tensão que tem na quadra. Tá muita tensão e aí não dá. Acho que talvez hoje
serviu para isso, não para jogar, não pensar se joga bem, joga mal. Jogar. Se dá, se não vem, treina mais, só acabou. Mas jogar mais tranquilo. O Taubaté venceu por 3-2, por isso sim, no sufoco. Cara, muitas vezes quando o time joga contra um adversário relativamente mais fraco, tecnicamente inferior, às vezes dá aquela relaxada e já acha que tá ganho, e aí pode levar um tombo, né? Que não pode ser, às vezes não é nem falta de respeito, né? É desconcentração mesmo, achar que vai ser muito fácil. Falei ontem aqui, né, André? Com todo respeito ao Atibaia, merece... afinal de contas, está jogando o campeonato, está em último lugar, mas o Taubaté tinha que fazer 3-0. Olha, se perde esse jogo, André, seria vexatório. Por mais que o Taubaté esteja com o time reserva, vai lá, é o time reserva, o time titular, está lá, vai viajar para o Japão hoje com a seleção brasileira. Semana que vem joga a Copa dos Campeões lá no Japão. E ainda tem os outros 2 jogadores, o da Argentina e o Sérvio, quer dizer, são 7 jogadores. Né? Então é o time titular que vai chegar. Lógico que o Dante tem bola para entrar no time titular, um ou outro ali para brigar também numa eventual necessidade. Mas o que assusta, André, é que o time tomou de 3-0. Já ganhou um jogo de 3-2 do Itapetininga, em casa. Tomou de 3-0 do Corinthians lá, que não é para isso, né? O Corinthians não está com esse time todo, foi montado agora, está se arrumando. E agora ganha de 3-2 o Lanterna Atibaia, como o Vieira falou na matéria, que não tinha feito um pontinho sequer. Ele tinha ganho 2 sets na competição, ganhou 2 contra o Taubaté. Conseguiu fazer um ponto, o Taubaté perdeu. Então o Taubaté já não tem mais chance matemática de ser o primeiro colocado. O primeiro colocado já é o SESI, que tem 6 jogos e 6 vitórias, todas elas com 3 pontos em cada um. Corre o risco de perder o segundo lugar para o Corinthians, pode perder o lugar para o Campinas. Ele tem 2 jogos, como foi dito, né? E desse jeito não dá para confiar muito, não. Tem que fazer muito mais jogos depois na segunda fase, cara. Agora, o que eu acho interessante de qualquer maneira, fazer um só, né? Mas ele pode, de repente, na posição que ele fica, André, cruzar com um jogo mais complicado, numa eventual quartas de final e ser eliminado, não ir nem para semifinal. Se bem que nas quartas de final já deve estar o time todo, porque a rapaziada joga semana que vem no Japão, volta, deve ter um tempo de folga. Para o final, no último jogo contra o SESI, no final de setembro, o jogo acho que é dia 29, acho que já dá para pensar na chegada desse pessoal. Não sei se o Ricardo Navaes vai dar algum dia mais de folga para o pessoal, cara, né? Merece, o ano passado, os outros anos foi a mesma coisa. Mas ainda bem, André, esse aqui, por exemplo, o Dante, eu acho legal quando o jogador, com a experiência do Dante, fala assim, nós não estamos satisfeitos com a vitória, né? Não. Porque às vezes, não, sabe o que é, tá bom, o importante é ganhar. O importante, nesse caso, é ganhar, lógico, mas o importante para eles também é jogar bem. Claro. Imagina se perde o Atibaia, é um vexame, a torcida vai começar a reclamar. E o Daniel Castellani já viu o que está faltando, ele próprio já está sentindo que a coisa não está boa, né? Tem que arrumar isso daí que o time não está correspondendo, não. Aqui no nosso Facebook, a Lourdes Orbetelli Vioto Toste, né, da Unidos pelo Vôlei, dizendo bom dia, ai meu Deus, que jogo, mas vamos sempre acreditando. E a Paloma Guimarães Carneiro dizendo, nossa torcida sempre fazendo diferença, vai Taubaté. E o Taubaté não pode reclamar da torcida, né? Imagina. Um jogo sempre desse aí, apoiam, né, cara? Lógico, a torcida aplaude no final, melhor, né? Aquele nervosismo, ganha o jogo, beleza, mas sabe que poderia ser mais tranquilo, né? Não precisa passar esse sufoco todo, né? E o São José Vôlei também entrou em quadra na noite passada. Fora de casa, o time joseense perdeu para o Itapetininga 3-0, parciais de 25-18, 26-24 e 25-13. Próximo confronto é contra o Santo André, em casa, outro adversário na briga direta pela classificação. É o último. E ontem você havia dito, o último, inclusive, dessa jogo, fase. Né? É o último jogo, cara, para o São José e o Taubaté tem mais 2. O São José tomou esse sufoco aí do Itapetininga. Você tinha falado que o Itapetininga é um time mais forte, né? O Itapetininga perdeu para o Taubaté 3-2 aqui, ganhou do Ribeirão e tal. Então, André, esse é um resultado que não atrapalha os planos, eu imagino assim, olhando a distância, os planos da comissão técnica, dos jogadores, uma derrota normal. O jogo contra o Santo André, sim, passa a ser um jogo decisivo para evitar, porque ele está brigando com o Santo André, tira o Atibaia, com o Santo André e com o Vôlei Ribeirão, para ficar com vaga. Então, como ele já ganhou do Vôlei Ribeirão, ganhando do Santo André, beleza, não garante uma vaga, seja em sétimo, em sexto, em quinto lugar, vai conseguir uma vaga. Aí é o jogo que se torna realmente decisivo, um jogo mais do que importante para um time jovem, né, como é o time do São José. A gente sabe das dificuldades, elas são maiores. E termina a primeira fase aí com uma moral ganhando, né, vencendo em casa. A gente vai falar mais dos 2 times de vôlei da nossa região e daqui a pouco as notícias do São José Feminino Sub-17, que está na disputa do Campeonato Joseense Masculino, é isso mesmo. E as informações sobre o Mantiqueira de Guaratinguetá, que se prepara para o primeiro jogo da semifinal na segunda divisão. A gente volta já.